Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje, mais uma vez, Maurício Dantas. Com coisas na cabeça. E hoje teremos um podcast absoluto, não é isso, Maurício Dantas? E com cabelo, já que o Dão não quis vir. Pois é, ele mais uma vez chinelou, para variar, né? Na verdade, a surpresa será quando o Dãozinho participar desse podcast junto com o Maurício Dantas, né? Agora ele fala que você é amigo dele, mas ele só foge de você. Não, o Dão inventou treinamento de incêndio no condomínio. Pra não gravar com a gente, quem vai pra treinamento de incêndio no condomínio? A regra é clara. Isso. Desce correndo pela escada. Esse é todo o treinamento de incêndio que você precisa. Pois é, eu já fiz parte que de vez em quando, todo ano, né, acabam me mandando para aqueles treinamentos também de incêndio no trabalho, né, na brigada, de brigadista, né? E o que eu falo pro pessoal lá é o seguinte, falo assim, ó, se acontecer alguma coisa, olhe pro lado que eu estou correndo. É tipo a história do urso. Eu posso fazer por você. Tipo a história do urso, né? Você não precisa correr mais que o urso, você precisa correr mais do que outra pessoa apenas. Basicamente é isso. Você não vai vencer o fogo. Lição de vida aqui, né, pra começar esse podcast. Pois é. Vai na nossa que você vai se dar bem. Bom, como eu falei, e você já viu aí na vitrina e no título desse podcast, nós vamos ter hoje um programa absoluto, porque vamos falar só de gibis dessa nova velha iniciativa da DC. Nós falamos logo que saiu de Absolute Batman, eu não sei se a gente chegou a falar dos outros títulos iniciais, né, que era Absolute Mulher Maravilha e Absolute Superman. Depois já tivemos uma nova leva desses títulos, né, já saiu Absolute Ajax, ou Absolute Caçador de Marte, Absolute Flash, Absolute Lanterna Verde, né, e temos outros ainda que estão por vir, né, que prometem que vai ter outros títulos dessa linha que já tem gente, desde o início já falaram como a linha Ultimate da DC, mas é um pouquinho diferente. Não, é um copinha, mas não faz igual em vários aspectos, né? Tem muita coisa parecida, mas não é exatamente a mesma proposta. É uma reinvenção do massa velho, né? É uma massa velhice moderna, século XXI, nessa linha aí. Pois é, então vamos falar hoje de 2 gibis, um da nova leva e outro da primeira leva, né, Maurício Dantas? Sim, pois é, e não vamos falar de Absolute Superman, né, porque não merece mesmo não, gosto do Jason Aaron, não, merece. Gosto do artista também, que é o Rafa Sandoval, mas que gibizinho fraco, viu? É sem graça, né, insosso, comparado com os outros, é meio caldo de chuchu, né? Aí eu acho que Jason é um formulaico, né? Um cara que
conseguiu aí, a fama conseguiu fazendo umas coisas bem legais, um Massa Velho do Bem, né, como o Motoqueiro Fantasma dele, que é muito legal. Várias fases da fase do Thor dele são divertidas também. Os Vingadores dele são puro Massa Velho, pro bem e pro mal. Mas aqui ele tá numa fórmula só, né, querendo mostrar uma maturidade, mas tá naquela coisa do conta a história do presente, aí intercala com o passado. Aí o passado explica justamente aquilo que a história do presente vai contar, né? Pô, é um negócio tão... Parece essa história aqui. Coisa que ele nunca fez antes, né? Ele nunca fez isso no Thor, ele nunca fez isso no Conan. No Doutor Estranho, em todos. Pois é. É isso, pronto. O Conan é bem parecido mesmo, né? A atuada das histórias, assim, mas não pega. Ele tá querendo. Parece até que às vezes é o Scott Snyder que tá escrevendo por ele também, sabe? Ele bota os flashbacks e o Snyder escreve o presente. Então é um negócio bem. Sei lá, você disse bem aí, água de chuchu. Não termina assim, nossa, que legal. Olha, a capa dele é uma inteligência artificial, que são os cristais de Krypton, né? Não, legal. E é só isso. Tem fogo no antebraço. Bom, nós falamos que não íamos falar de Superman, apesar de que falamos um pouquinho, mas de qual gibizinho de Absolute você vai falar hoje, Maurício Dantas? Rapaz, vou falar de Absolute Ajax, para os mais íntimos, o Absolute Martian Manhunter, sei lá, do Dennis Camp com o Javier Rodrigues, né? O Dennis Camp, aquele que a gente já falou aqui há um tempão, antes dele estourar aí na Marvel com o 20th Century Man, que é o gibi que ele deixou que fosse pirateado, né? Então a gente respeitou a vontade do autor e pirateou o gibi dele. Só por isso que a gente não ia ler pirata, né, Marcos? Jamais. É verdade. E aí a gente comentou já no pilha aqui o 20th Century Man, que até comentei, né, enquanto todo mundo reinventa os heróis com base na Liga da Justiça, Superman, Batman em si, ele reinventou os heróis numa coisa rara, que é focando como se fossem personagens da Marvel no mundo real, né? Você vai ter ali um Capitão América, vai ter um Homem de Ferro, um Reed Richards, um Hulk também, num mundo mais real, a partir de uma Segunda Guerra que teve superpoderes de verdade. Enfim, o Dennis Camp já tem um currículo bem bacana aí, né? Ele tá no Ultimates da Marvel também, do novo universo Ultimate. É um copia, mas faz pior da própria Marvel com a Marvel em si. E mais uma vez o Hickman só com ideia ali para a minissérie inicial e depois seja o que Deus quiser. Mas o Camp tá fazendo um baita título ali. Quando acabar o ano, a gente tem que fazer uma amarrada aí num programa só. Quero ouvir o Joel aqui, voz dissonante do Dennis Camp. Mas eu gosto muito, sei que você gosta também, Marcos. E a arte do Javier Rodrigues, que pra quem não lembra, é o cara que fez o História do Universo Marvel recentemente, fez os Defensores com Al Ewing. E é um cara que tem um traço que lembra um pouco assim o Marco Martin, talvez, um traço mais mais estilizado, mais limpo assim, mas o cara tem umas composições de quadro sensacionais. Quem leu aí ele no História do Universo Marvel, por exemplo, viu, né? Eu acho que ele fez uma edição do Universo DC também, alguma parte ali, ou só capa, não lembro. E o cara tem umas composições de página bem loucas e combina, assim, 200% com o que o Dennis Camp propõe para esse gibizinho. Nessa história a gente tem o John Jones, um humano que é agente de uma FBI, vamos dizer assim. Acho que é FBI mesmo, uma outra agência lá. E ele começa, depois de um incidente lá, ele começa a ouvir vozes. E aí ele percebe que ele tem uma voz alienígena na cabeça dele, e aí ele chama de marciano, né? Uma voz alienígena, então é marciano. E é legal porque ele ele se diz lá que ele não é um caçador de Marte, né? Ele é um fodedor de mentes de Marte, Martian Mindfucker. Só que não tem o fucker, né? Tá sempre com o asteriscozinho no lugar. E o gibi, a ideia é que a linguagem, a forma como esse alienígena se comunica com o John Jones é tão alienígena que mistura sentidos também, né? Uma espécie de comunicação por sinestesia. Ele ouve cheiros, ele cheira barulhos e tudo se mistura, assim, sensações. E a forma como o Javier Rodrigues transmite isso no gibi, na história, tem uma sacada muito legal. O nome do primeiro volume está aqui comentando em off, né? Como a Panini, a Amazon
sacaneou aí, cancelou o TP que a gente tinha comprado na pré-venda por 60 e poucos reais e agora tá mais de 200. E o TP se chama Martian Vision, né? Visão marciana. E tem uma sacada com isso. Tem uma hora que só funciona no papel também. Eu não vou entrar em detalhe, não. Quero ver se a Panini vai cagar isso. Só funciona no papel essa ideia da visão marciana também. E, pô, muito bacana. Não sei se foi ideia do Dennis Kemp, do Javier Rodrigues, os dois sentaram e tiveram isso, tiveram essa ideia ao longo do caminho ali. Mas eu sei que o resultado é muito legal. É gibi que vale a pena ler no papel. Vale a pena você manusear mesmo, porque a forma como você vê uma página ou a página do lado, ou as duas juntas, interfere na narrativa da coisa, interfere no que está acontecendo no gibi. Não que mude, mas a forma como você percebe aquilo, né? Você sente um pouco o personagem também. E eles estão buscando um vilão ali que é o Marciano Branco, né? O conceito do Marciano Branco no universo normal, mas é outro ser desse alienígena também, que esse Ajax, que está na mente do John Jones, vem caçar. Lembra um pouco, basicamente, se você for pensar assim, um alienígena que está na mente de um humano, emprestando os poderes dele para caçar um outro alienígena ali. É o conceito do Ultraman japonês, né? O herói japonês mesmo. Mas claro que está bem invertido, subvertido aí a coisa, e eu gosto muito, assim, de novo, a história não é uma coisa de outro mundo não, mas a forma de contá-la é muito interessante, tanto em texto quanto em visual, e os dois juntos. As cores são lindas, né? Tem aquela colorização mais chapada, né? Sim, que funciona perfeitamente. Um traço do Javier Rodrigues, né? Que também funcionaria com o traço do Marcos Martin, né? Do um traço também, é aquele traço que remete a uma coisa mais vintage, né? Uma coisa mais mais antiga, remete ao Darwin Cook, por exemplo, né? Uma coisa meio assim, né? Um Bruce Timm. Bruce Timm não, o Bruce Timm mesmo, né? Que é o desenho. O Dini é o escritor. Isso. E isso, né? Uma coisa Steve Ditko, assim, na coisa mais 2D mesmo, com algumas achuras, algumas texturas e tudo mais. Mas linguagem de gibizão mesmo, né? E conversando, não vai ter aquela coisa do. Tô vendo vocês, né? Como a gente viu aí no Homem Animal do Grant Morrison, que ele repetiu essa piada agora aí no Batman Deadpool. Mas vai ter o uso, assim, buscando o limite dessa linguagem de gibizinho, para que a experiência da leitura do gibi seja muito interessante. De novo, né, não é nenhuma história que vai virar sua mente cabeça para baixo, não, mas a forma de ler, a forma de você interagir com o gibi é muito legal, muito interessante. Sempre que eu vejo essas coisas assim, né, transições bacanas, um gibi que parece que você acabou de ver um filme, uma série, enfim, nem parece que é uma mídia 2D que você tem que passar a página e completar o que acontece entre um quadro e outro, né? A história vai crescendo sozinha e sua mente vai montando, vai fazendo esse truque aí. Eu adoro isso, e quando o autor consegue fazer esse tipo de coisa, puta que pariu. Quando você vê um Alan Moore, né, fazendo um paralelismo ali na edição, acho que é a edição 6 de Watchmen também, quando você percebe que isso está acontecendo, mas você, porra, velho, como é que o cara pensou isso, né? Eu brinco muito aqui com a minha esposa, como é que o cara pensou em misturar fermento com farinha, botar no fogo e fazer pão, misturar ovo e fazer bolo, sabe? Como é que o cara pensou em fazer isso aqui no gibizinho também, né? Não precisa ir muito longe, não. Um cara que tem uma ideia dessa assim é genial, pô. É gostoso de ler isso. Aquela coisa, eu queria ler isso pela primeira vez de novo. Eu confesso a você que quando foi anunciado, até pela equipe criativa, me deixou muito curioso para ler esse gibi. E eu li, não estou em dias com a leitura, né? Mas acho que deve estar faltando 1 ou 2 gibis para estar em dias. Mas eu confesso a você que eu acho que minha leitura é muito pouca para poder entender. Eu ainda não captei assim a essência desse gibi. Eu realmente, em algumas coisas, me deixou voando. Eu ainda não entendi direito para o que veio esse gibi. Então eu tô meio perdido ainda com isso.
mas o visual é muito bacana mesmo, é muito interessante. Eu adoro esse estilo de desenhos do Javier Rodrigues, com essa colorização mais psicodélica ou mais chapada, enfim, com cores primárias, né, cores vivas, não é aquela coisa muito, não tem aquela coisa muito sutil, né, tudo muito colorido, principalmente quando aparentemente tem a influência desse marciano, entre aspas, né? Então, eu curti muito o visual desse gibi, mas eu confesso que a história eu ainda tô um pouco perdido. Não sei se talvez esperar o primeiro arco todo ser concluído para poder tentar ler ele todo de uma vez, se vai melhorar um pouco a experiência, se eu vou conseguir me ligar mais na história ou não, né? Acho que vou fazer isso, vou esperar para fazer isso. Mas é um gibi, no mínimo, interessante. Talvez uma crítica seja que começa bem lento mesmo, assim. Acho que a ideia da equipe é ambientar a forma como eles querem contar a história, né? Tipo, tirar a estranheza da coisa, assim, você entender como é que vai funcionar. Mas assim, do final da terceira edição em diante, quando a coisa engana mesmo, assim, e você vai sacando, encaixando algumas pecinhas, é muito legal, bicho. Muito legal, concordo. Não é fácil de ler no sentido do você tentar entender que que os caras querem ali, né? Mas a partir do momento que isso vai ficando mais claro, a coisa desenrola bem, bicho. Eu tô gostando. A ver, ainda tá aqui na minha pilha de gibizinhos virtuais. Vou dar mais uma chance a Absolute Ajax. Abra um lugarzinho no seu coração e deixe o Marciano entrar, né? Deixa o Marciano entrar. Bom, continuando na linha Absolute, eu vou falar de um gibi da primeira leva. E como o nosso atento ouvinte deve ter percebido, se nós já falamos de Absolute Batman e no começo desse podcast nós falamos que não íamos falar de Absolute Superman, apesar de ter falado um pouquinho dele, só sobrou da primeira leva Absolute Mulher Maravilha ou Absolute Wonder Woman, né? Já saíram 13 edições do título da Mulher Maravilha. Ela é escrita pela Kelly Thompson, né? Uma habituê desse podcast. Já falamos muito de vários gibis, várias histórias, vários títulos escritos por ela. E tem desenhos do Hayden Sherman, né? O desenhista principal, com os fill-ins ali, né? Quando dá um descansinho pro Hayden, entre um grande arco e outro, que é o Mattia de Lulis, ou de Yulis, que eu nunca sei se é um L ou um I aqui, com Dustin Nguyen e o Matias Bergara, que é justamente quem está desenhando essa última edição, a edição 13, vai desenhar a 14 também, que forma esse pequeno mini arco que está saindo agora lá fora. A Panini já anunciou o primeiro número, né? Estava em pré-venda, eu não sei se já está nas bancas da primeira edição de Absolute Mulher Maravilha. Vai sair em single issue, né? Uma história única, tal. E, cara, que gibi bacana. Para mim, de todos os títulos de Absolute, seja da primeira leva, seja dessa nova leva, é o melhor. É o que mantém, assim, a qualidade lá no alto desde a primeira edição. O Batman, ele é muito divertido, ele é massa velho ali ao extremo, é o Snyder sendo o Snyder, né, na melhor... da melhor forma da pior forma, dependendo de quem estiver ouvindo aqui, né? É o Snyder sendo o Snyder com, assim, os desenhos, eu adoro os desenhos do Nick Dragotta. É uma farofada, assim, muito divertida, mas a Mulher Maravilha é uma coisa, assim, fantástica. Qual é a dessa Mulher Maravilha Absolute? Ela não foi criada em Temícera, né? Ela
ela foi tirada das Amazonas ainda criança e ela foi criada na Ilha Selvagem pela Circe, né? Que nas histórias regulares é a arqui-inimiga da Mulher Maravilha, a feiticeira tal. E essa Mulher Maravilha, ela além de ser uma amazona, ela é uma feiticeira. E ela usa muito esse recurso de magias, feitiços, poções. Ela se utiliza demais desse subterfúgio, né? E o primeiro arco, que é justamente ela chegando no mundo dos homens, ela montando o Pégaso, mas é um Pégaso, um Pégaso meio demoníaco, né? Ele é um cavalo alado caveira, né? E aí enfrentando a seres mitológicos, né? Uma ameaça global, e ela, mesmo com uma pegada mais violenta ou mais agressiva, ela ainda tenta preservar a vida, ela não mata, assim, indiscriminadamente, né? E o Joel fala que não gosta porque ela tem uma puxada, assim, tem algumas coisas que é puxando pro mangá, mas eu realmente discordo. Para mim é mais a questão, assim, de feitiçaria mesmo, né? Não é porque ela tá carregando uma espada que é maior do que ela que é puxado pro mangá, né? Que ela tem uma hora que uma das armas que ela carrega é uma espada enorme e tal, enfim. Ele não fala Agora, isso da Iliana, né? Pois é, isso ele não fala. Mas o que me motivou a falar foi justamente esse segundo grande arco, que é, em inglês, o nome do arco é As My Mothers Made Me, ou seja, como as minhas mães me criaram, mais ou menos. E mostra ela tentando se estabelecer lá em Gateway City, né? Ela já conhecia o Steve Trevor, a Eta Candy, né? E eles são meio que os amigos mais próximos dela. E ela acaba descobrindo que tem um labirinto no subsolo da Área 41, que é dirigida pela Veronica Cale, que é também uma antiga vilã da Mulher Maravilha. Ela faz parte da Liga da Justiça Absolute, né? Que também já foi apresentado naquele outro especial Absolute Evil. E ela tá fazendo armas, tá usando a Doutora Veneno, que aparece aqui um design muito bacana, né? Essa Doutora Veneno, agora sim, apesar de ser um design muito bacana, é a cópia daquele personagem de Hellboy, né? Só que o personagem de Hellboy é um fantasma, um fantasma que usa aquela roupa lá de mergulhador, aquele escafandro, para poder ser corpóreo. Ela é um peido tóxico que usa uma roupa da Segunda Guerra Mundial também para poder contê-la, mas ela é venenosa, né? Mais um visual assim maravilhoso. Cara, esse arco todo que remete à mitologia grega, com a questão do labirinto, do Minotauro. Aparece o Ferdinand, que apareceu muito aqui naquela fase da Mulher Maravilha do Greg Rucka, que a Panini está republicando agora na saga, né? Na segunda fase da saga da Mulher Maravilha. A maneira como ela se importa e como ela age dentro desse labirinto, como ela utiliza magia. Cara, é um gibi sensacional. Para mim, de longe, é o melhor toda essa leva de Absolute. Eu não sei como esses personagens e essas histórias vão se cruzar para fazer parte do DCKO, que a gente já falou aqui, né? E eles esse crossover do universo Absolute com o universo DC regular, mas eu até tô temerário de como que isso vai acontecer, porque eu queria mais histórias da Mulher Maravilha nesse universo e como que isso vai ser desenrolado pela Kelly Thompson, porque os desenhos do Hayden Sherman
se encaixam muito bem na história que a Kelly Thompson tá contando, os traços que ele dá, o design que ele faz da Mulher Maravilha é lindo, assim, coloca ela como uma mulher do Mediterrâneo, né, uma mulher grande, né, que ela é grande, tanto é que já estava até circulando aí na internet uma imagem do encontro dela com o Batman, e se você acha que o Batman é grande, o Batman Absolute é grande, bombado, é porque você não viu ela junto do Batman, né? Como que ele fica pequeno perto dela. E os desenhos também são lindos, as composições, toda a narrativa que o Ray D. Sherman coloca no gibi. Cara, eu ontem peguei esse último arco para ler, eu li, como diria nosso saudoso Votinho Azambuja, numa sentada, de tão divertido, de tão gostoso é ler esse gibi. Cara, eu ainda não li esse segundo arco. Eu parei ali no Zeus, Zeus não, né? É o Hades, que Sim. faz o desafio com ela, puxa Circe e tudo mais. Mas, bicho, que gibi gostoso mesmo, sabe? Esses dois que a gente tá falando hoje, pra mim, são os meus favoritos do Absolute. Sem dúvida, acho que o Batman dá uma quedinha ali, vai ficar bem Snyderizado, Scott Snyderizado, não Zack Snyderizado, pelo amor de Deus. Mas, e o Superman, como a gente falou aqui, ainda não, de super não tem nada, super chato. Eu gostei muito, demais mesmo, assim, a primeira edição já foi uma porrada de arte mesmo, né, visual, o traço do Riley Sherman, as cores da George Belair. E é bonito, tem uma pegada um pouco assim não sei, gibi europeu, né, no traço, na composição de páginas, tudo mais, quadros maiores, a forma como o Hayden Sherman faz algumas texturas, as feições dos personagens também. E é o mesmo Hayden Sherman que tá no Batman Dark Pattern, né, Padrões Sombrios, estão traduzindo por aí já assim. Com a escrita do Dan Waters, que é a melhor coisa do Batman. Aliás, precisamos falar também futuramente. Urge. Precisa de um filho a gente falando de Dark Patterns também. Urge falar desse belíssimo gibi que acabou agora, né? 12 edições apenas, mas que tem tudo aí para engatar uma outra série dessa dupla aí, porque o Hayden Sherman tá diferente, ao mesmo tempo com as mesmas sacadas de composição de páginas assim, muito boas. Pois mas... você falou aqui, você falando que é o mesmo do Dark Patterns, eu não consigo reconhecer como o mesmo desenhista, mas você falando, eu lembrando aqui dos desenhos do Dark Patterns, tem algumas coisas parecidas, mas se você não falar, ou se você não prestar atenção no nome dos artistas, você nunca vai dizer que é o mesmo desenhista. Isso que é foda, assim, ele adapta algumas coisas do traço, né? Tá um pouco diferente o traço ali. Tem alguma coisa no Batman dele do Tim Sale. Sim, lembra muito o Batman do Tim Sale, realmente. Uma coisa mais influência americana mesmo. Enquanto no da Mulher Maravilha é ele, mas é ele com essa influência mais europeia, né? Que encaixa perfeitamente com a história também. A Kelly Thompson, repito, dispensa elogios e apresentações. A gente já falou bastante dela aqui. Capitã Marvel, Viúva Negra, enfim, uma porrada de coisa de Biotoel dela, ela fez também. Tem muita coisa legal dela aí. Ela fez uma Scarlet do universo de G.I. Joe recente também, que é um baita gibizinho, que é um filme de espionagem ninja no meio, assim, né? Missão Impossível com ninja no caminho. Que é bom demais, bicho, bom demais, assim. Fico com pena... tive pena, na verdade, do cancelamento da Mulher Maravilha dela com a Helena Casagrande, né? Que uma baita artista também, que acho que encaixaria bem nessa Mulher Maravilha dela. E é um gibi, eu acho legal essa subversão aí, né? Ela ser criada no inferno, numa ilhazinha com a Circe, e ali se descobre um amor maternal, filial. Ela tem em fundamento, ela é a mesma personagem, né? No sentido como você disse bem aí. Mas ela tem outras influências na base de magia dela, de entendimento das coisas. É boa, é positiva, mas vai muito para um lado que a gente nunca viu. Ela não tem um braço, né? Como você falou aí, o braço é de magia. Quando ela perde o braço, você fica... Caralho, que porra é essa? O Pegasus dela morto também. Pô, visualmente, a luta lá com o bichão no primeiro arco tem uma
a grandiosidade que precisa, né? Quando ela chega na praia e encontra o bicho lá, você vê como ele é gigante mesmo. Nesse ponto é bem cinematográfico mesmo. Sem dúvida, isso aí entra fácil para uma época que a gente tá vendo muita coisa muito boa da Mulher Maravilha saindo, né? O Terra Morta, do Daniel Warren Johnson, o Mulher Maravilha História, que saiu há algum tempo também, e esse Absolute Wonder Woman que fechou em 12 edições, já tem mais, como você disse aí, eu tô atrasado mesmo, vou aproveitar aí quem acumulou e vou dar uma lida aí numa sentada também, Baia Zambuja, e é gostoso demais de ver. E, enquanto isso, né, a gente tem o contraponto aí da Mulher Maravilha, do Tom King, que apareceu bombando aí, e até outro dia até descobri que o Tom King merecia ser cancelado pelo jovem porque foi da CIA, só se falava de outra coisa. Aí agora eu comecei a ler, eu acho que eu falei aqui do primeiro número da Mulher Maravilha do Tom King, mas eu não consegui continuar não. Eu até repito o que eu falei naquele programa lá. Em si parece que é legal, tem umas propostas que são interessantes, mas quando você lembra que é o Tom King, você sabe que aquela verborragia, aquela necessidade de ficar descaracterizando e remontando os personagens de uma forma bem kinguística ali, né? É tipo você reler o Batman Corte das Corujas, que você... Eu tinha uma lembrança de ser muito bom, aí eu comprei numa promoção aí, né, essa linha que a Panini tava lançando, comprei o Superman do Morrison e o Corte das Corujas, porque eu gosto muito da arte do Capullo no Batman, e dizer, pô, não é legal, não sei se não é legal, se também vinha na mente o que ia acontecer depois e você começar a ver ali o prenúncio daquilo, né? Como você volta também pro Eu Sou Gotham do Tom King no Batman, aí você diz assim, porra, aqui já começou a depressão, Batman quer suicidar, fica se questionando toda hora, pai, isso aí é uma boa morte, eu puta que pariu, aí no final vem o pai dele e ajuda a fuder com ele junto com o Ben, enfim, esqueça a Mulher Maravilha do Tom King e foquem nesse aí, tá? Pra quem dizia, né, que a Mulher Maravilha não tinha uma grande história, só a fase lá do George Pérez, o Phil Jimenez, né, o Hulka, não sei o que, fase de gibi, tá aí agora uma porrada de coisa sensacional da Mulher Maravilha pra ler. E teve Terra 1 também da Mulher Maravilha, que é do Morrison, que é muito bacana também. Essa eu não li, tá aí. É Morrison com 3 volumes, com Paquita e Yannick Paquette, Muito pronto, bacana aí. também. E você falando assim que em essência é a mesma personagem, tem uma passagem nesse segundo arco, nesse segundo grande arco, que traduz isso perfeitamente. Em determinado momento eu vou ter que dar um pequeno spoiler aqui, não vai ser nada que vai estragar a sua experiência e nem a dos nossos queridos ouvintes que ainda não leram esse gibi, estão esperando sair aqui pela Panini. Tem uma determinada passagem que ela está sendo meio que treinada pela Artemis na ilha selvagem, né, onde ela é criada lá pela Circe. E a Artemis pega uma pérola e fala e manda ela fazer um encantamento para que a Hidra, que vive ali naquele mar, ali perto de onde eles estão, que a Hidra ela venere aquela pérola, que ela venere aquela pedra como se fosse a coisa mais importante da vida da Hidra. E manda a Diana, ainda criança, jogar essa pérola no mar. Aí, depois que ela joga, a Artemis chega e fala para ela, ó, agora vá buscar. Aí ela fala, mas a Hidra. Aí ela fala, sim, a Hidra, você lembre-se de escolher bem a arma que você vai utilizar. Aí, beleza. Ela entra no mar, aí você vê a passagem de tempo, o sol, né, o sol se movendo e tal, e ela volta ela entra no mar com um machado, e é quando a Artemis fala para ela escolher bem as armas que vai utilizar. Aí, passado esse tempo, ela volta pra areia, pra praia onde elas estavam, com a pérola na mão e joga nos pés da Artemis. Aí ela vai e fala, parabéns, você conseguiu, tal. Aí, depois que a Artemis fala isso, a Diana pega a pérola, dá meia volta e tá entrando de volta no mar. Aí a Artemis, o que você vai fazer? Ela falou, não, eu fiz um acordo com a Hidra. Eu deixei que ela ficasse com o meu machado,
enquanto eu vinha trazer a pérola para você, mas que eu ia levar de volta. Aí a Artemis fica assim, falando assim, não, mas não era bem isso que era para fazer. Aí a Diana fala, a barganha também é uma arma. E volta para poder pegar o machado dela, ou seja, ela não brigou, ela não matou a Hydra, que seria talvez a saída mais fácil ou mais simples, e conseguiu cumprir o desafio que a Artemis propôs para ela, né? E é bem isso, ela utilizou da esperteza, da inteligência, não da força bruta, não da selvageria, para poder resolver um problema que foi imposto para ela, né? Eu acho que isso é uma passagem que mostra muito isso que você falou, que em essência é a mesma personagem, né? Já teve gente reclamando que é o woke, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, quando é que a Mulher Maravilha ela sempre foi bruta e guerreira, né? Como o pessoal da MBB gosta de falar, mas ao mesmo tempo ela também sempre foi inteligente e demonstrou compaixão. Então, essa é uma personagem que tem essa inteligência, tem essa compaixão, mas tem umas viradas da história assim que são muito legais. E eu não vou dizer, só porque é uma mulher escrevendo, não, mas a Kelly Thompson tem sacadas muito boas das personagens que ela escreve, femininas, masculinas. O Buck dela é muito bem escrito, inclusive, e depois fizeram muita merda com ele aí, mas gostaria de ver o gibi dela no Buck, né, no Soldado Invernal lá, esquece aquela merda de escudo, do Guerra, esqueci lá o nome, Revolução, que ele assumiu aí. E ela traz isso pra personagem também, né, um pensamento lateral, assim, de milhões, como diz o jovem, e isso é muito divertido de ver, pô. É muito melhor do que, vamos lá, você pega o X de espadas, que a gente até comentou naquele dia com o Igor aqui, o Igor Meira, e você espera uma coisa e o cara vem com uma Olimpíada do Faustão, não. Vai ter o desafio, vai ter Hydra, vai ter pancada, mas a forma como ela encara a Hydra, a forma como ela encara o desafio em si é diferente, é muito legal, bicho. E foge do padrãozão, né? Uhum. E chega também, não precisa ficar toda hora lendo o mesmo gibizinho. É verdade. Bom, eu acho que é isso, né? E você, querido ouvinte, você já leu algum desses títulos do Universo Absolute aqui no Brasil, pelo menos enquanto estamos gravando esse podcast? Não sabemos quando você vai ouvir isso, mas enquanto estamos gravando esse podcast, acho que só saiu Superman e Batman. Mulher Maravilha ainda não chegou nas bancas, mas já foi anunciado. Já foi anunciado, inclusive, o Absolute Caçador de Marte. Eu acho, apesar de entender você manter o nome do selo, como acontece também com Ultimate, eu ainda acho esquisito você ter Absolute em inglês e traduzir para Caçador de Marte, né? Eu não sei, Caçador de Marte Absoluto, ou Mulher Maravilha Absoluta, Batman Absoluto, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu acho esquisito, mas Ultimate também é Ultimate Homem-Aranha, não é Ultimate Spider-Man, né? É alguma coisa, é a mesma linha de raciocínio. Mas fale aí se você já leu, se você está lendo os importados, se você está acompanhando, vai esperar pela Panini. Coloque aí nos comentários, venha interagir com a gente nas redes sociais do site do Arte Final e nas nossas também. Não é isso, Maurício Dantas? Sim, estamos abertos à discussão e vamos fazer ainda. Daqui a pouco vem final de ano, né, Marcos? A gente está caminhando para lá. Sim. E em breve a gente vai ter que fazer os melhores do ano também, dar mais trabalho para o Luiz. Sim. Então, vamos ler gibis, indicar aí também umas coisas pra gente falar aqui e chamar uns convidados novos também, quem sabe. Já que o de sempre a gente sabe quem é e que não vem. Verdade, né, Dãozinho? Ele me avisou aqui que chegou em casa agora, ele tá penteando os cabelos. Mais um ano também que Vitor Azambuja não retorna das catatumbas de Porto Alegre. E que Marcelo Miranda quer fazer qualquer outra coisa menos gravar aqui com a gente. Ele não sai da suruba.
acho que é melhor encerrar, senão vamos cometer inconfidências aqui com os nossos amigos. Absolutamente. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br